Fala galera da Pesca Sub, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos nós aqui em casa, domingão, chuva. E eu pensei assim, por que a gente não faz um vídeo fazendo um bate-papo que pode ser o primeiro aí de uma série de vídeos que possam vir para o canal, né? Aí o que acontece? Temporada de cursos começando, a gente tem o primeiro curso nosso esse mês. Tô agregando nesse curso uma coisa muito legal, muito bacana para vocês, que eu acho muito importante. Então o que acontece? Tô trazendo para o curso aqui a Priscila, minha companheira de vida, minha companheira de pesca. Para quem acompanha o canal aí sabe que ela está comigo em algumas pescarias. E ela é psicóloga. E a gente fala muito no nosso mergulho que o psicológico é muito importante. Então isso é um detalhe que a gente vai trazer aí nos nossos cursos. Então vamos fazer um bate-papo aqui bem superficial, falar um pouquinho de pescaria, falar um pouquinho sobre a experiência da Pri na Pesca Sub. E aí vocês já vão ter aí um resumão do que vai ser desse assunto que a gente vai abordar nos cursos. Então, queria que a Pri falasse um pouquinho de você aí, Pri, como é que você entrou na Pesca Sub. Lógico, né, a galera já sabe aí, né, que você tem um motivo muito importante, né, para ter entrado na Pesca Sub, né? Sim. E eu sei que muitos amigos meus falam assim, Flávio, você é privilegiado. Como eu queria que a minha esposa estivesse comigo no rio, na pescaria, e eu sou um cara privilegiado nesse assunto. E quem sabe aí, ó as maritacas, ó, aqui tem um pé de goiaba aqui do lado, goiaba tá madurinha, e as maritacas fazem a festa aqui. Mas voltando, então assim, quem sabe com você agora não tragam até outras esposas, outras mulheres aí para o nosso esporte. Bom, quem é do nosso vínculo mais próximo conhece, sou Priscila, esposa do Flávio. Neste momento é Priscila, esposa do Flávio. Eu sou psicóloga, tenho algumas especializações e o Flávio sempre vem falar comigo sobre essa questão do psicológico dentro do esporte de maneira geral. E aí, às vezes ele troca ideia comigo perguntando, poxa, por que aconteceu tal situação e eu perdi a apneia, meu coração disparou e eu já perdi a apneia, tive que subir. Várias questões nesse sentido que a gente troca em casa. E daí veio a ideia, se a gente troca esse tipo de experiência em casa, por que não, se ajuda ele, por que não estender isso e levar isso ao curso? Dentro da psicologia, tem a psicologia do esporte e acaba se enquadrando dentro dessa questão. Então assim, sim, sou companheira dele também no mergulho, como ele disse, tem um motivo muito bom, foi ele quem me levou. Quem conhece a história, o Flávio foi quem começou, se encantou, quis descobrir e foi explorar tudo isso. Posteriormente, a paixão dele era tão grande que acabou me contagiando. E aí eu quis descobrir, quis conhecer um pouco e dessa maneira eu fui para o esporte também, com algumas limitações. Eu ainda tenho algumas limitações que a gente vai depois conversar sobre isso, que são experiências que outras pessoas também dividem dessas limitações, mas que não impedem a prática do esporte de maneira geral. Mas a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre a psicologia dentro do mergulho. Porque assim, ó, o que acontece? Vou te falar há um tempo atrás. Eu fui mergulhando cada vez mais fundo. Metro por metro, gradativamente. Mas na hora que eu cheguei nos 10 metros, para mim era uma barreira passar dos 10 metros. Na hora que eu descia lá embaixo, olhava no relógio, 10 metros, 10 metros e meio, opa, já tinha que subir, entendeu? Assim, atrapalhava até a minha apneia na hora que eu estava ali embaixo. E então, se você não soubesse que você estava em 10 metros? Se eu não estivesse usando o relógio, eu acredito que no momento daquele ali eu poderia exceder os 10 metros e estar muito mais tranquilo. Imaginando que eu tivesse a menos de 10. Mas se eu imaginar que eu estava a mais de 10, perna para quem tem, já subia rapidinho, batia a mão no chão e tchau. Algumas situações. Primeiro você disse imaginar. Não necessariamente uma situação precisa acontecer, ser real na existência, para ela se tornar real dentro de você. Então a imaginação para nós, dentro do nosso pensamento, da cognição,
Para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos. Depende de como cada um experiencia, cada um tem a sua vivência dentro disso. Isso é mais ou menos, maior ou menor. Mas o fato de você colocou um tabu, os 10 metros, porque a partir daqueles 10 metros, para você, dentro da sua experiência, era demais, era muito. Isso representava medo. Sim, exatamente. Medo é uma emoção que não é um sentimento, é uma emoção, então é uma reação do nosso organismo que muitas pessoas acreditam ser um problema, mas não é um problema. O medo, ele é um processo evolutivo, então nós precisamos dele. O problema se torna quando o medo se torna limitante, quando ele fica limitante. Mas ter o medo não é um problema. Por isso, o autoconhecimento, o trabalho dentro da psicologia, no esporte, traz tudo isso. O problema não é você sentir o medo. O problema é você não saber trabalhar e combater o medo, saber do que ele vem. Então, o conhecimento, o autoconhecimento é a chave para a gente conseguir trabalhar tudo isso. Em algumas situações eu vi assim, que tem tudo a ver, porque a gente trabalha muito a nossa respiração. Na hora que a gente está fazendo o descanso, é a respiração, a oxigenação, para fazer uma boa descida, para fazer um bom tempo de espera. O corpo tem que estar bem oxigenado, tem que estar descansado. E assim, eu vejo muito na parte da psicologia, vivenciando isso, porque a gente está junto, né? Quando a gente está nervoso, primeira coisa que fala, calma, respira. Entendeu? Essa acabou ficando popular, mas é uma técnica dentro de uma abordagem, de uma linha da psicologia. Ela não só nessa, mas ela advém da TCC, da cognitivo-comportamental, utilizada amplamente em várias outras linhas, não só dentro da psicologia, claro. Mas quando a gente fala calma, respira, coloca as duas coisas juntas, você colocou a terceira, que para o nosso contexto aqui é a mais relevante. Talvez a mais relevante, que é a oxigenação. Então, quando eu controlo a minha respiração, eu melhoro a minha oxigenação, então mais oxigênio cabe dentro dos meus pulmões. Isso me faz pensar de maneira mais coerente, eu consigo então compreender o que está acontecendo e aí eu vou me acalmando com tudo que está acontecendo. Então é tudo entrelaçado, está tudo muito ligado, é intrínseco uma coisa a outra. Então ter calma, saber respirar, uma das técnicas de relaxamento, ela é a base dela é a respiração. Então existe prática para isso e um porém. Não saber praticar de maneira correta é pior do que você não praticar. Então é bom que você procure um profissional, que você saiba exatamente como realizar essa técnica, porque você pode fazer o inverso. Ao invés de você acalmar os seus batimentos, diminuir e você aumentar a oxigenação, você pode fazer o contrário. Isso na respiração? Na respiração. Fazendo ela de maneira inadequada, você pode ter o efeito inverso do que aquele que você queria alcançar. Isso é até comum de acontecer. O que a gente ouve muito, eu já ouvi muito isso até, não de agora, mas de sempre. Nossa, eu tô com frio. Ah não, o frio é psicológico. E aí, o frio é psicológico? Eu não sei, porque eu passo frio pra caramba. Não posso dizer que o frio é psicológico. Se fosse literalmente dessa maneira, ninguém no mundo sentiria frio ou calor. E ele é uma sensação, então é tátil, né? Isso nós temos. Porém, o meu limiar é controlado sim pelo meu psicólogo, pelo meu psicológico. Então, algumas pessoas têm mais sensibilidade, outras têm menos sensibilidade. Então, pensa assim comigo, assim como você comentou do medo dos 10 metros. Então, você chegava nos 10 metros, você limitava, você já voltava, teu coração disparava, por isso a tua apneia diminuía. A gente vai falar sobre isso no curso também, explicar essa ligação. O frio é a mesma coisa, então você já chega sabendo que a temperatura da água está baixa, você... Me corrija se eu estiver errado, dá pra ver no relógio de vocês, sim, dá pra ver. De vocês, porque eu não tenho, viu, gente? Uma ainda. Viu? Então, ó, em direto, assim, no meio do vídeo.
Então você vê a temperatura, você já sabe que a temperatura está baixa. Se o seu limiar ele é mais baixo, e você já sabe disso, você já começa a se preparar para aquilo. E aí você se torna mais sensível para algo que naturalmente você conseguiria suportar um pouco mais. É uma reação. Então, exemplo, você sabe que você vai sentir dor, dentista. Você sabe que você vai sentir dor. Na hora que o dentista chega para poder tirar o seu dente, antes dele tirar, você já está sentindo a dor, você já está... É o teu psicológico controlando o que vai acontecer depois. Não significa que você não vá sentir dor, você vai sentir. O frio você vai sentir. Só que você acaba antecipando e acaba potencializando aquilo que não era daquele tamanho. Isso vai de encontro mais ou menos com aquele vídeo que eu até falei com você esses dias que eu vi. Não sei se vocês viram esse vídeo, mas uma pessoa estava numa mesa com os dois braços, assim. Aí a pessoa que está de frente vem, tampa esse braço dele e coloca um braço falso. E começa a cutucar e a pessoa começa a sentir dor ali. No braço falso cutucando. Algumas coisas são, de certa forma, aumentadas. Né? Nem tudo é exatamente como a gente encontra, é mostrado nesses vídeos, enfim, não é o caso. Mas sim, exemplo disso é quem, por exemplo, perde um membro. Numa situação trágica, acaba perdendo um membro. E existe uma reação posterior onde a pessoa continua sentindo coceira, sensação tátil. Eu já vi isso aí. De um membro que ela não tem mais. Então, esse teste que você viu, a pessoa tá com o braço coberto, né? Isso. E ele vai relando e a pessoa vai sentindo absolutamente tudo. Aí não é uma sensação tátil. Aí já é um processo psicológico, cognitivo que vem. Porque eu sei o que está acontecendo, porque ele já me mostrou. No vídeo ele destampa e mostra o que está acontecendo. Então, nosso cérebro ele é capaz de produzir sensações no nosso organismo. Então, tudo que acontece psicologicamente torna-se algo fisiológico. O psicológico torna fisiológico. É uma coisa ligada à outra. E, por exemplo, o esporte de maneira geral. Quando você vai praticar um esporte, você cuida muito do corpo. Você cuida da sua alimentação, você faz alongamento, o exercício específico que você precisa para aquele esporte, correto? Sim. Só que o psicológico, ele está dentro do corpo, ele faz parte, é uma ligação, não existe uma diferença do pescoço para baixo, é uma parte, e a cabeça é outra parte. Isso é um só, é um todo. Então a gente precisa cuidar do todo. Então esse que você viu, a pessoa, ela já sabia o que estava acontecendo, então ela produzia a sensação. Resumindo, não adianta nada o cara ser um atleta, o cara ter um preparo nota 10 se a cabeça não tiver bem. Quem tiver curiosidade pode pesquisar, vai encontrar grandes atletas de ponta que perderam, sei lá, corrida, campeonato ou qualquer coisa assim, porque não estavam bem psicologicamente. Alguma coisa tinha acontecido que abalou o psicológico daquela pessoa naquele momento. Outra coisa que já aconteceu comigo. Quantas e quantas vezes você já viu eu sair daqui de casa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e aí a gente nem dorme para ir para pescaria, né? Então, chega em casa do serviço, vai mexer com a traia, naquela adrenalina, deita 10 horas da noite para acordar 2, não dorme. E aí eu tenho na cabeça que uma noite de sono bem dormida é fundamental. E aí de repente eu tô até bem, mas na minha cabeça assim, putz, eu não dormi legal. E não rende. Isso vai, como eu comentei antes, isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, o quão isso afeta vai depender de pessoa para pessoa. É como eu me permito experienciar, ter a mesma experiência que você. Isso vai ser diferente entre as pessoas. É subjetivo de cada um.
Mas é exatamente isso que você disse. Se você sair de casa falando, nossa, eu não tive uma noite bem dormida, eu fiquei agitado. Isso vai prejudicar meu mergulho. Eu sei que isso prejudica meu mergulho se eu não dormir bem. Isso. E vai prejudicar. E não necessariamente é porque você não está descansado. Mas você começa a trazer um processo, a parte psicológica traz um processo que torna-se fisiológico. A nossa mente é capaz de produzir em nós tudo isso. São crenças que nós temos. São pensamentos que a gente tem que se tornam reais para mim. Para o resto, não. Para mim, sim. Então, se você crê que você não teve uma noite bem dormida e aquilo realmente vai te fazer mal, vai te fazer mal. Pessoal, estão vendo quantos detalhes são importantes na parte psicológica para o nosso esporte? E assim, eu fiz vários cursos. E assim, é tudo abordado de forma muito superficial. Então esse é um diferencial que a gente vai trazer nos nossos cursos. Uma profissional da área, mergulhadora, que vai estar falando disso para vocês. E assim, isso pode, digamos assim, o psicológico pode ajudar muito a gente, mas pode piorar muito também se a gente tiver com o psicológico abalado e não saber trabalhar ele. Exato. Mas beleza, isso aí a gente vê nos cursos. Pri, e aí, fala um pouquinho das suas experiências. Você tem, vamos falar assim, a gente acabou mergulhando pouco, fomos pro Rio esse ano uma vez só, juntos, né? Culpa minha. Muito estudo, muito estudo. Então, mas beleza. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos mais, né? Em junho nós já temos uma marcada. Água salgada, primeira dela em água salgada. Vamos ver o que vai dar. Vocês vão acompanhar. Depois eu volto pra contar. Mas e aí, conta pra gente aí aquelas experiências que a gente teve lá em Santa Clara do Oeste. Acho que uma cena, eu já falei pra várias pessoas, que uma das cenas mais lindas que eu já vi até hoje foi lá, a gente tava junto. Cardume de St. Peter, que passou no meio da gente. Se eu fechar os olhos, eu consigo ver exatamente como foi aquele dia. E assim, a gente tava o quê? A meio metro? A água tava no peito, que a gente teve que abaixar pra ver que ele passou no meio da gente. Meu é meio metro. E assim, e aquela história, o que aconteceu aquele dia? Você lembra? Que eu não consegui registrar? É verdade. Esqueci o cartão de memória. Esqueceu o cartão de memória. Entrei na água, na hora que eu entrei na água, que eu apertei a câmera pra começar a gravar, cartão. E assim, não tava. O mais encantador é que realmente encantou a todo mundo que ali estava. Ninguém pensou, ninguém cogitou a possibilidade de atirar. Todo mundo ficou só olhando. Então, acho que era talvez a segunda vez que eu estivesse vendo St. Peter. Sim. Possivelmente. St. Peter, para quem não sabe, é aquela tilápia bem branquinha, às vezes com algumas manchinhas. Eu tenho uma no lago aqui. Parece uma carpa. Quem acompanha o canal já viu ela até. E aquele cardume imenso, quando começou a vir de longe, aquele monte de coisa branca, e aí foi se aproximando. Eu acho que poucas vezes eu vi uma cena tão próxima de mim, assim, e tão bonita daquele jeito. E elas ficaram meio que desfilando ali na nossa frente. E assim, a gente tava em 4, né? Tava eu, você, o Johnny, lá de Jales, e o Hélito. Eu não lembrava que o Hélito tava junto. Verdade, e assim, eu lembrava do Johnny. E assim, a Pri tinha acabado de capturar uma St. Peter. Acho que 2 naquele dia. Mas naquele momento você tinha acabado de capturar e a gente foi lá pra ver. Então a gente tava todo mundo próximo um do outro, né? E foi essa que eu peguei de cima pra baixo, que eu saí dando risada? Não. Essa foi aquela uma que a gente viu, aí te chamou, você foi e capturou ela. Mas aí a gente tava ali conversando, vendo o peixe, né? Até comemorando. Aí de repente vem aquela nuvem branca. É muito Passou lindo. no meio. A gente assim, menos de 1,5 metro de distância um do outro. O cardume vem, passa no meio. Assim, se a gente... se algum de nós disparasse, ia dispersar o cardume. A gente não ia apreciar aquela beleza. E elas foram e voltaram, né? Sim, por isso que eu disse que elas desfilavam. Porque elas foram e ainda se deram ao trabalho de voltar mais uma vez na nossa frente. Mas eu já tive essa experiência. Essa outra que eu falei da St. Peter é uma coisa que sempre me causou um pouquinho de espanto, digamos assim, porque a sensação que eu tenho, não estou dizendo que foi isso, mas é a sensação que eu tenho, que ela se escondeu, que foi aquela que eu peguei de cima para baixo. Eu estava voltando já, você já estava na beira, na margem, e eu voltando, e aí eu estava snorkeando, voltando por ali, e eu vi um negócio branco que a princípio eu achei que fosse uma sacolinha no pé da cerca.
aí eu olhei aquilo, abaixei, por curiosidade eu falei, deixa eu ver se é mesmo, né? Quando eu olhei era uma Sanpíter parada, atrás do pé da cerca, quietinha assim, ó. Aí a sensação é essa, de que ela estava escondendo de mim. E aí eu consegui acertar de cima para baixo, porque estava meio perto mesmo. Tanto que você até achou que tinha disparado sem querer, né? Eu achei que tinha disparado sozinho. E aí eu subi dando risada, e ele, que foi? E aí peguei um peixe. Então eu tenho a sensação de que ela estava escondida, assim, foi uma coisa engraçada. Aquela outra vez também que eu dei de cara com o tucunaré, e quem não passou por essa experiência, só quem não mergulhou ainda, porque... Foi lá em Santa Clara também, né? Foi em Santa Clara também. Ele de frente e ele não virava. Ele não virava para eu atirar, e ele ficou de frente. Típico do tucunaré. Ficou de frente o tempo todo. E eu tentando me posicionar ali para não mexer e não assustar ele, dispersar, mas com muito cuidado, não consegui. E quando eu mexi um pouquinho, ele foi que foi. Mas a imagem dele de bravo, carrancudo, me encarando ali, aquela noite eu cheguei a sonhar. Você lembra que eu comentei? Cheguei a sonhar com a cara dele assim, encarado para mim, todo carrancudo. Aquele eu não peguei. Esse não dá para contar. A gente tem... Se for parar, acho que a gente veio aqui várias horas contando as nossas histórias, Sim. né? Sufoco que a gente passou com uma ventania lá no Vale do Formoso, no Tietê. Lembra? Essa foi... Tinha acabado de comprar o motor e... experiência de pilotagem, muito pouco, né? Não aconselho ninguém fazer isso. Quase nada, os dois sozinhos. Isso. Por favor, tenham isso como experiência do que não fazer. Tirem a raiz, façam os treinamentos, tudo certinho. Mas a gente pegou uma ventania que foi... eu achei que a gente ia ficar ali, passar a noite. Que não passava, Madrugada não passava. fora. Mas aí, graças a Deus, né? Deu uma amenizadinha que foi o tempo da gente escapar. E aquele dia eu passei muito frio. Lembro que eu não via, estava sem espelho. Lembro que você estava preocupado porque eu já estava com os lábios roxos. Sim. Muito vento, chuva, então passei muito frio. E não tinha um lugar para a gente realmente ficar coberto, tampar, se cobrir do vento que estava, né? Aquele dia não era pra gente ter entrado na água, né? De jeito nenhum. Porque nós ficamos mais de hora dentro do carro esperando a chuva passar. Chegamos lá, chuva, vento. Eu falei, não é possível, né? Aquela taradice toda, né, pra pescar. Fomos, ainda Deu mais... uma trégua, entramos. Falei, tem que ser agora. Na hora que nós chegamos no ponto, água e vento de novo. E minha preocupação era que a gente estava sem celular, deixamos tudo dentro do carro porque estava chovendo. Se a gente ficasse ilhado ali, estávamos bem na teoria, né? Mas a gente não tinha como avisar ninguém. Até o Ricardo, lá de Catanduva, passou pela gente de lancha, né? E a gente conversou, não estava chovendo tanto, né? E Sim. depois eles ficaram até preocupados com a gente, se a gente tinha conseguido sair ou não daquela ventania. Aquele dia... E os dois fazendo de conta que nada estava acontecendo. Um olhava pro outro e dava risada. Eu conto pra Pri que assim, ainda bem que estava chovendo, porque ela não conseguia ver as lágrimas dos meus olhos. Eu fazendo de conta que eu não estava preocupada, que estava tudo bem para não transmitir preocupação E eu do mesmo para jeito, ele. fazendo de conta, tá tudo bem, tudo sob controle. Rapaz do Eu céu. tava de costa para ele, de vez em quando eu virava para olhar, ele tava até meio que sorrindo. Ô Pri, você lembra do primeiro peixe que você capturou? Não lembro. Não lembra? Santa Clara do Oeste, aquele tucunarezinho. Eu tava do teu lado, nós dois mergulhando junto. Isso eu tenho gravado. Verdade. Tenho gravado em vídeo, a tua alegria. Verdade, eu não lembrava, olha. Só porque ele era pequenininho, eu esqueci dele. Pois é, né? Os pequenos a gente esquece. Eu não lembrava, verdade. Eu vou colocar no vídeo aqui pra vocês verem o a tamanhozão. captura. A alegria dela. Eu peguei um peixe. E assim, ó, vamos pensar pelo lado bom da situação. Se eu peguei um peixe muito pequenininho, que a pontaria tava boa. Ah, com certeza. Eu não lembrava mesmo. Eu lembrava da gente brincando que quando eu pegasse o saúba ia assar na mão. O saúba falou, eu asso no dedo se pegar. Peguei, ele não assou não, viu? Me deve isso até hoje. Ê, saúba. Me deve até hoje. Mas assim, a gente tem história boa para contar, tem experiência daquela vez que eu fiquei enroscada no arame farpado também. E isso vai de encontro ao que estávamos conversando anteriormente, porque assim, todos nós estamos propensos a algo acontecer
E aconteceu comigo, era raso, eu voltando, então era raso, nem sei como eu consegui a façanha de me enroscar, só que eu me enrosquei de uma maneira que eu fiquei de cabeça para baixo. E aí o meu voltar não era suficiente nem por snorkel alcançar a margem para eu respirar. Na hora, o que bate é desespero. Então a gente vai exatamente no foco. Qual é o foco? A minha perna que está enroscada para tentar desenroscar. E eu não conseguia desenroscar. E aí a gente vai conversar sobre isso no curso, aí libera adrenalina, e aí a apneia vai diminuindo, e aí vai batendo o desespero. Só que naquela hora, eu pendurada, balançando ali, o arame farpado tentando tirar da minha perna, eu olhei a faca. Que é para ser usado justamente nesses momentos. Porque eu estava enroscada numa linha que estava no arame farpado. Achei que você ia tentar cortar o arame farpado com a faca. Oh, a história não. É que ali tinha muito pescador de varinha. Então eu nem sei como que eu me enrosquei, mas enfim, era um anzol. Uma linha que provavelmente enroscou na cerca e quebrou. Um anzol, e aí eu peguei a faca, cortei a linha e subi, mas quando eu subi eu já estava daquele jeito. E aí eu tive que ficar ainda fora da água até eu conseguir me recuperar, para conseguir voltar novamente. Mas se não tiver a tranquilidade, Exato. Pode ser fatal. E Exato. assim, a importância de estar mergulhando em dupla também. Nunca ficar sozinho. Isso também. Mas a gente vai conversar sobre profundidade, que é um dilema que todo mundo tem. Água limpa e água suja. Isso. Eu gosto de mergulhar em água limpa, não gosto. Em água suja eu não consigo. Ah, mas eu não consigo ir muito no fundo, não vou pegar peixe. Tem medo da sucuri me pegar. É isso aí. Vamos conversar sobre muita coisa. Eu nunca fui muito no fundo, viu? A gente vai falar sobre isso também. E peguei peixe no raso. É isso aí. A gente tem que ir onde o peixe tá. Esse negócio de... quer ir nas profundezas, vai. É outro esporte. É o esporte de apneia mesmo. Mergulho livre. Aí não é pescaria. É diferente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Como eu disse no começo, esse pode ser o primeiro de muitos. A gente não tem cenário. A gente improvisou aqui em casa mesmo. Do nada, vamos fazer um bate-papo? Vamos fazer um bate-papo? E estamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Pri, pela conversa. Não vou falar que foi forçado, porque eu perturbo a todo momento você, pedindo ajuda em algumas situações e estamos aqui para tentar compartilhar o máximo possível de informação para vocês. Dessa vez a gente só fez gravado. Exatamente. O que a gente faz sem gravar, hoje a gente gravou para vocês. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada.